Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast, hoje com um assunto muito importante e muito interessante, né? O uso das inteligências artificiais nos escritórios de advocacia, algo que eu particularmente considero fundamental para os operadores do direito, especialmente aqueles que estão ingressando na advocacia agora, né? Os nossos graduandos que estão começando a atividade jurídica agora, que eu acho que vai ser indispensável o juízo de valor acerca da inteligência artificial. Conosco está o Dr. Daniel Rodrigues Faria, né, que é sócio fundador do escritório Assunção Farias Advogados Associados, é nosso professor de Direito Civil e Prática Jurídica, né, mestrando em Direito pela Universidade La Salle, especialista em Direito Cooperativo pela PUC Goiás e graduado em Direito. Professor, muito bem-vindo, agradeço a presença e não teria outra pessoa mais capacitada para falar de tecnologia e inteligência artificial em escritórios de advocacia. Para começar, eu já lhe faço uma pergunta, né? Como é que você enxerga o atual estágio da adoção de inteligência artificial nos escritórios? Primeiramente, né, professor Adalberto, é um prazer imenso estar aqui com você hoje para a gente bater um papo aí sobre a inteligência artificial nos escritórios de advocacia. Quero mandar um abraço aí para todos que estão também nos ouvindo, né? Alunos, egressos, advogados e todos aqueles que porventura têm um interesse nesse assunto aí, né? Que é a operacionalização do direito em si, né? Aqueles que trabalham diretamente com essa área, com a área jurídica. Porque, na realidade, a inteligência artificial tem permeado aí todos os ambientes jurídicos, né? Não é só especificamente na área, né, do escritório de advocacia. Mas, quando a gente vai falar desse tema, acho que é preponderante. A inteligência artificial não é algo mais futurístico. A gente não está pensando em algo que vai chegar. Na realidade, é algo que já chegou, né? Então, já está presente em grande parte dos escritórios. Recentemente, em matéria publicada em uma revista que sai da Thomson Reuters, né, que é um player grande no mercado, aponta que, por exemplo, nos Estados Unidos, já mais de 50% dos escritórios de advocacia já trabalham em algum ponto específico em sua atividade interna com a inteligência artificial. Isso já nos dá um norte aí da capacidade que tem essa ferramenta de fato, colaborar com a advocacia. Então, quando você questiona, né, como é que se vê a inteligência artificial no âmbito dos escritórios, eu digo que isso é uma ferramenta hoje indispensável. Aqueles que, porventura, tenham algum tipo de receio ou bloqueio em relação a novas tecnologias precisam tomar certo cuidado, porque efetivamente essa ferramenta ela estará presente. A grande questão é identificar realmente como utilizá-la, até que ponto ela vai, né, implementar análises, e esse é o ponto, né, essa é a questão que a gente vai discutir aqui hoje. Exatamente sobre isso, é o viés que eu queria colocar aqui, era um viés eminentemente prático, né? Somos dois professores de prática, então o viés prático é interessante. Em seu escritório, a inteligência artificial está instalada, mas em que sentido? Quais são as rotinas em que ela interferiu? Certo. Vamos lá. Eu acho que um pressuposto, até para a gente dar essa questão em relação à inteligência artificial, acho que um pressuposto é a gente pensar na atividade advocatícia. Lembrar que a gente tem, né, como de antemão aí, a necessidade de nos adaptar às regras para a realização
daqueles atos inerentes ao advogado. E aí a gente tem que pensar que existe a inteligência artificial, mas que, ao mesmo tempo, o escritório e o advogado, ele não pode se afastar do estatuto, né, da advocacia, da OAB, a gente não pode se afastar do Código de Ética e Disciplina da OAB, e a gente sabe que, né, existe a Recomendação 01 de 2024, que vai implementar, né, do Conselho Federal da OAB, que vai implementar algumas orientações, recomendações, que a classe precisa estar, logicamente, atenta no momento da implementação. Então, pressuposto para começar a utilizar a ferramenta é entender todo esse arcabouço jurídico e legal que o advogado jamais pode deixar de se atentar. Então, esse é um primeiro aspecto. Quando a gente vai diretamente para esse viés prático, professor Adalberto, por exemplo, a gente identifica que a ferramenta, no meu escritório, por exemplo, a primeira implementação da IA foi em relação à análise de contratos. É muito comum na advocacia, por exemplo, empresarial, que as empresas, dentro de um aspecto de regulação interna, elas possuam políticas inerentes aos seus contratos. Ou seja, a obrigatoriedade de compliance, a obrigatoriedade que exista determinadas cláusulas nesses contratos que se atentem, por exemplo, à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, tudo isso, né, no âmbito das empresas, por exemplo, obrigam ao advogado que eventualmente esteja fazendo essa assessoria, né, para esse tipo de cliente, ele se atente para a identificação se nos contratos que são encaminhados, eles estão corroborando, estão de acordo com aquela política, né, interna da empresa. E isso daí, realmente, o implemento da inteligência artificial, ele colabora enormemente com essa prática jurídica, justamente com a análise desses contratos. A questão de tempo, né? A leitura da inteligência artificial em relação a essas cláusulas, ela é praticamente automática, enquanto o advogado teria que fazer uma análise ali específica, a leitura integral de todos esses contratos. Quando a gente pensa em volume, né? Então a inteligência artificial ela consegue fazer esse tipo de identificação de forma mais célere. Eu costumo falar que às vezes um relatório de um processo, para você tomar pé de um processo que você às vezes levava 2, 3 dias, um processo de 5.000, 10.000 páginas, com a inteligência artificial esse tempo encurta muito, né? Ele encurta bastante. Eu acho que é outro viés. A inteligência artificial, em primeiro momento, a gente tem que entender, logicamente, a inteligência artificial ela tem várias formas de trabalhar. E ela trabalha, né, com um contexto, como é que eu posso dizer, específico de banco de dados, de informações, de dados, para que ela faça uma pesquisa e trabalhe ali, muitas vezes, na montagem do texto linguístico, né? E esse banco de dados, essa análise de dados, é que os advogados muitas vezes precisam se preocupar um pouquinho. Tá? Como você comentou, eu apresento para a inteligência artificial um banco de dados específicos. A exemplo, uma petição inicial específica de um processo, uma contestação específica de um processo, uma réplica específica de um processo, aquilo que foi discutido eventualmente em uma audiência, as provas que foram produzidas, alegações finais aí que foram apresentadas. E aí peço para ela, para dentro desse contexto, analisar, por exemplo, qual será a tendência da sentença. Ela poderia claramente fazer, por quê? Justamente porque você está apresentando um banco específico para ela. Claro que a gente tem, nesse ponto aí, né, uma precaução também, porque a IA ela pode alucinar. A famosa alucinação, realmente ela acontece. Muitas vezes, ela, para conseguir realizar a resposta que é apresentada a ela acaba criando fatos, né, criando elementos, o que não é interessante.
E é por isso que a figura do advogado ele tem que estar sempre ali analisando. Eu costumo falar que ela tenta te agradar. Ela nem busca. que tenha que mentir. Nem né? que tenha que mentir. É como minha esposa, tenta me agradar, né? E às vezes tem que mentir para poder me agradar. Né? Então, ela tem essa característica. A inteligência artificial é um bom advogado ou um bom estagiário? A inteligência artificial é uma boa ferramenta para o estagiário e para o advogado. Né? Claro, mais uma vez, ela é uma ferramenta como outras criações tecnológicas o são. Então, assim, jamais em tempo algum a gente terá uma substituição da figura do advogado, né, aquele que analisa criticamente uma situação, que identifica uma estratégia, né, e a forma mais coerente de se lidar com o arcabouço jurídico e interpretá-lo. Agora, a inteligência artificial, ela vai trazer ferramenta, ela é uma ferramenta que vai trazer elementos que vão colaborar com esse trabalho. Como a gente comentou, na parte contratual, essa leitura incessante que demorava ali, né, muitas vezes dias, para você analisar cláusula por cláusula, ela vai te adiantar. Olha, cláusula tal está em desconformidade, por exemplo, com a política da empresa. Então, ela já aponta isso daí de forma mais clara e com muita eficiência. Isso é que é importante, com muita eficiência. Agora, quando a gente já está pensando realmente na elaboração de petições, onde você vai ter ali a necessidade de expor, né, uma interpretação, um raciocínio jurídico em relação àqueles fatos que são apresentados e fundamentos que são apresentados. Aí, obviamente, a inteligência artificial, ela não tem como realizar essa substituição. E nem pode legalmente, porque isso é privativo da figura do advogado. Tá? Então, esse advogado e toda e qualquer elaboração textual realizada pela inteligência precisa de uma revisão de um advogado. Tá? Então, é claro que nessas atividades privativas o advogado continuará normalmente responsável. A gente já viu, não é rara as notícias, não só no âmbito brasileiro como no âmbito mundial, de situações onde a inteligência artificial, como a gente já comentou, ela alucina e acaba inventando jurisprudência que não existe, lei que não existe, né? Então, obviamente, a responsabilidade por esse tipo de atuação, tá, será do advogado. Agora, quais as funções? Concordo contigo que o advogado ele não vai ser substituído pela inteligência artificial. Assusta quando a gente ouve, muita gente começa a assustar, fala, a inteligência artificial vai substituir todas essas funções. Né? Não vai substituir a do advogado, ele é fundamental, como não vai substituir o julgador, como não vai substituir o membro do Ministério Público. Mas algumas funções elas vão ser influenciadas e talvez algumas atividades elas realmente cessem, sejam extintas. Te dou um exemplo, por exemplo, quando eu comecei na advocacia, logo no início, por sorte acabou rápido, mas uma consulta de jurisprudência tinha que ser feita na Lex. Isso. Você, para achar um acórdão, tinha que olhar 10, 15, às vezes 20 livros num trabalho que era muito cansativo. E tinham advogados que se destacavam pelo fato de ser bom para achar jurisprudência, né? Tínhamos advogados que eram correspondentes, que ficavam aqui, por exemplo, advogados em Brasília que tinham acesso aos tribunais superiores e ficavam em contato com escritórios nos outros estados, fazendo essa ponte, né, o correspondente. Com a inteligência artificial, você acha que algumas atividades elas vão ser encerradas ou vão ser eliminadas? Algum desses advogados que trabalhavam em nichos particulares, específicos assim, vão acabar? Não, primeiramente, assim, eu tenho que fazer essa observação com o meu amigo, Adalberto aqui, que eu não cheguei a olhar, tá, Alex? Eu sou mais novo, então eu realmente eu já tive a oportunidade de utilizar os sistemas para procura de jurisprudência. Tá vendo? Então você tem a pena para você ver como eu sofri. Eu aprendi a usar e quando eu comecei a advogar já
podia fazer pesquisa de jurisprudência. E uma coisa curiosa, né? O judiciário, talvez o judiciário e a educação, eles sempre estão um passo atrás em termos tecnológicos. A gente começou a fazer busca de jurisprudência nos sites, mas essas jurisprudências elas não tinham validade. Não sei se você pegou isso. Peguei, né? Não, sim, essa parte eu já peguei. Você achava a jurisprudência, todavia, mas você tinha que ir num repositório autorizado para pegar ela, juntar, por exemplo, num recurso especial por dissídio, ela não tinha validade, a desconfiança da tecnologia. Não, mas, assim, só para pontuar, não é que eu não peguei. Eu peguei ainda antes da internet, ainda antes da busca jurisprudencial nos sites específicos do tribunal, mas eu já peguei aquela etapa onde o tribunal tinha o sistema que acessava o banco de dados de jurisprudência, você acessava um setor específico de jurisprudência e ia lá e tinha um atendimento ali do servidor que você ia discutindo para ele, colocava o caso e ele ia no sistema e fazia a pesquisa para você. Né? Depois eles passaram esse acesso para os advogados, a gente conseguia acessar no tribunal e depois isso acabou, obviamente, indo para a internet. Mas só fazendo esse aspecto aí. Quanto à substituição, né? Se vocês perceberem, na realidade, o avanço tecnológico, naturalmente e não raras vezes, realiza a substituição de determinadas atividades. A gente vai desde da situação, por exemplo, quando se instituiu o telefone, né? Ou um telefone que tinha a possibilidade de ser instalado nas residências, aquela telefonista, aquela que você chegava lá e pedia, ela acabou de existir. Então, assim, na realidade, a gente tem, obviamente, algumas atividades que serão substituídas pela inteligência artificial. Naturalmente. Naturalmente. Né? Isso aí do próprio avanço tecnológico. Agora, é preciso entender que a gente tem essa situação, ok? Mas a gente tem avanços também em relação à redução do tempo de análise. Então, você vai ganhar um tempo de análise e que, ao meu ver, vai possibilitar o advogado realmente focar naquilo que efetivamente ele precisa, na interpretação das normas, na busca constante de conhecimento como obrigação da figura do advogado, né? A continuidade dos estudos, interpretação, porque a inteligência artificial, mais uma vez, enquanto ferramenta, ela não vai ter o senso crítico. Ela não vai ter, ela vai fazer análise documental dentro, análise daquele banco de dados e vai trazer ali, né, uma informação e que não raras vezes pode acontecer, por exemplo, e aí esse é um elemento essencial que precisa tomar cuidado, ele vai buscar, a depender do tipo de inteligência, não é o objetivo aqui, logicamente, apresentar e citar o nome, mas se você tem inteligências abertas, cujo esse banco de dados é extremamente vasto, e que ele pode buscar, por exemplo, determinadas informações que estão desatualizadas. Isso não é raro acontecer na inteligência artificial. Então, volto no início, né, que a gente estava comentando. Um ponto crucial neste momento da inteligência é você avaliar qual é o banco, quais os dados que aquela inteligência está analisando para realizar a resposta. Eu diria que para esse ano, para o ano que vem, o que a gente está identificando dentro dessa área, né, de inteligência artificial, voltada diretamente para a área jurídica, a gente começa a ver uma produção muito grande de inteligências especializadas. Sim. Assim como o direito nós temos ali, o direito civil, então vai ter uma inteligência específica para trabalhar os temas de direito civil. A gente vai ter a inteligência específica para trabalhar os temas de direito tributário. A gente vai ter uma inteligência específica para trabalhar os temas de direito penal. Porque se você entrega para ela todo esse mundo, pode ser que em algum momento ela confunda justamente uma situação dentro de legislações diferentes aplicáveis ou não aplicáveis àquele caso específico. Então, isso pode acontecer, então tem que ter um certo cuidado. Essa especialização, ela com certeza virá e ela já está vindo. Já existem algumas ferramentas que já são específicas para as áreas. O advogado que se destacava por ter uma boa memória, aquele que fala, ele tem um
código de cor, ele tem que se preocupar? Na realidade, assim, de fato, não haverá mais uma necessidade extremada disso daí. Com uma busca, eu diria que nem até sem a inteligência artificial, hoje isso daí já tem assim, já tem se adequado a outras ferramentas de busca que se consegue fazer e atingir ali, identificar pelo menos o arcabouço jurídico que está em relação àquele caso para você fazer o estudo. Mas é claro, cada vez mais essa necessidade desenfreada do decorado, né, do artigo decorado e etc., eu penso que não vai ter tanta necessidade. Você vai ter ferramentas que vão te ajudar a elaborar isso daí. Isso eu costumo falar que é uma evolução natural, né, da atividade profissional. Né? Da mesma forma que antigamente nós peticionávamos em máquina, você não, mas eu, em máquina de datilografar, passamos ao computador e você foi passando hoje. Às vezes a gente conversa com pessoas mais novas e conta como era lá atrás, aí você fala, ó, já temos uma geração de estudantes que olham e acham estranho quando a gente fala que o processo era físico. Isso. Né? Aí a facilidade que veio com o PJE, os processos virtuais, as audiências remotas, né? E a inteligência artificial está vindo nessa sequência. Você acredita que vai estar um ponto em que ela vai estar ao lado e sendo o próprio advogado, o advogado e sua inteligência artificial já vão estar trabalhando em conjunto a ponto de confundir um ou outro? Não, penso que não. Penso que assim, não chegaremos a esse ponto justamente por inexistência de uma situação de raciocínio crítico. Então, isso aí compete. E a advocacia, né, a gente está trabalhando com relação interpessoal. A gente está trabalhando com análise, com duas pessoas, identificando um conflito. A avaliação desse conflito ela é pessoal, ela é crítica. Então, a inteligência artificial ela não teria a capacidade de fazer essa avaliação. Entretanto, ao mesmo tempo, mais uma vez, essa inteligência artificial ela entra aí como um elemento, mais um elemento para a reflexão do advogado. Então, sem dúvida nenhuma, uma inteligência artificial ela consegue, de forma muito mais célere, realizar uma pesquisa jurisprudencial dentro de um banco, mais uma vez, que é dado para ela, dados específicos relativos a decisões de determinada área. E ela pode realizar uma análise preditiva de qual seria o caminho e a probabilidade de um êxito, né, trabalhando ali uma situação de jurimetria e etc. Ela vai fazer. E ela vai fazer com competência, porque é uma análise de dados, se a gente for identificar. Então, ela vai fazer isso daí, sem dúvida nenhuma, como já tem ferramentas que o fazem. Né? Agora, obviamente, isso entra para a advocacia como mais uma informação para que seja gerida pelo profissional, pelo advogado, para que ele, obviamente, identifique a melhor estratégia a ser ali implementada no caso do cliente. Essa é a nossa função. Então, essa análise crítica, eu diria que ela não consegue fazer. O curioso é que a potencialidade, as probabilidades de sucesso, a probabilidade de uma decisão em um determinado sentido ou outro, é muito interessante da inteligência artificial, porque é o que ela faz e ela reconhece que nós somos previsíveis. Né? Nós somos previsíveis. A gente tem no nosso coração achando eu sou uma pessoa imprevisível. Não, eu sou uma gama de previsibilidades que a inteligência artificial consegue perceber e identificar. E vai criando um caminho ali. E a grande questão, professor, é o seguinte, que ela vai criando esse caminho e essa é uma preocupação. Ela cria esse caminho e normalmente ela permanece no mesmo caminho. E te induz ao caminho. Isso, e ela permanece nesse mesmo caminho. Então, quando a gente pensa na advocacia, a gente tem paradigmas, ok, paradigmas jurídicos, mas paradigmas esses que são feitos não raras vezes com desenvolvimento social para serem quebrados. E uma utilização desenfreada da inteligência artificial como algo, né, inerente e certo,
mais uma vez, sem senso crítico com o próprio desenvolvimento da sociedade, tá? A gente estaria aí ferindo justamente uma possibilidade de alteração desse paradigma. Uma alteração de jurisprudência, por exemplo. Tá? Então, obviamente, esse é um aspecto, eu diria, aqueles que seguirem a ferro e fogo a inteligência artificial, seria um aspecto extremamente nefasto para o desenvolvimento do direito, mas para o desenvolvimento da própria sociedade. Então, essa é uma preocupação que é dada também. Outro ponto relevante a gente comentar aqui também é o seguinte, a gente tem que entender que existe a necessidade de transparência com o cliente. Então, esse é um aspecto fundamental da relação entre o advogado e o cliente. E o uso da inteligência artificial, ele precisa ser, tá, esclarecido para o cliente dentro do escritório. Eu estou dizendo a título de exemplo. Imagine o cliente vai ao escritório daquele advogado específico, o contrata para a realização de uma defesa de seus interesses, e ele utiliza a inteligência artificial para a montagem de uma petição, tá? E apresenta essa petição em juízo e depois identifica-se ali, por exemplo, uma alucinação dessa inteligência artificial. Imagine a figura desse cliente que contrata não a inteligência artificial. Sim. Ele contrata a figura do advogado, estabelece uma relação de confiança com aquele advogado que tem aquela produção, aquele conteúdo, que tem aquele senso crítico, que tem aquela estratégia que ele já conhece. Tá? Então, quando o advogado vai usar essa inteligência artificial, isso tem que estar devidamente assentado com o cliente. Eu concordo que determinados pontos e operações da advocacia, quando a gente não está falando muitas vezes em uma produção específica para fins, por exemplo, de atuação processual, tá? A automação interna do escritório, ela virá com eu digo, um viés um pouco mais tranquilo de atuação. Uma análise, como já tem, né? Uma análise de publicações com a estipulação do prazo, inscrição então ela já faz isso aí, pontuação na agenda, identificação desse prazo, comunicação para o advogado responsável, distribuição, isso tudo ela consegue fazer. Claro, sob supervisão e controladoria do escritório, para verificar se ela está fazendo tudo correto, porque a responsabilidade continua sendo do advogado. Mas perceba que a gente está falando de um campo aí operacional interno. Agora, quando a gente está falando de relacionamento com o cliente, direto com o cliente, esse a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Porque, obviamente, esse cliente ele tem que estar ciente do que está sendo produzido pela inteligência artificial e não pelo profissional. Sim, o tempo inteiro, né? E aproveitando sua experiência, né, no campo da saúde suplementar, como você enxerga, por exemplo, na área médica, como que os médicos encaram a chegada da inteligência artificial? Chegada não, que ela já vem há algum tempo, né? Ela só vai se transformando. Essa regenerativa que teve um baque, mais um susto na gente, né? Assim, em todas as áreas, não só na advocacia, como a gente está comentando aqui hoje, a área médica e tantas outras serão influenciadas pela inteligência artificial. Isso aí, não tenha dúvidas disso. É uma ferramenta que chega realmente com a possibilidade enorme, tá, para influenciar nas mais diversas áreas científicas. Hoje a medicina ela utiliza-se muito da tecnologia. O avanço de tecnologia em saúde, né, ATS, aí, ele é constante. Basta a gente identificar a evolução, né, dos equipamentos, dos procedimentos, robôs e etc. Né, e dos medicamentos também com essa questão. Agora, determinadas análises médicas, clínicas, elas são muitas vezes análise de imagem, elas são, por exemplo, análise de dados de exames para que se chegue em um diagnóstico específico. E isso, mais uma vez, tem, de certa forma, um viés lógico, que não é tão complicado para a inteligência artificial fazer.
Não quer dizer que será ali com uma correção de 100%. Isso nunca o será. Mas, por exemplo, a gente sabe que na área de radiologia, por exemplo, que é a análise ali de imagens para a detecção de determinados pontos específicos, a inteligência artificial o faz muito bem. Tá? Agora, anamnese, identificação e daquilo que a pessoa pode fazer para ter uma melhor qualidade de vida. Aí tem um campo aí na área da medicina que é impossível de se substituir pela inteligência artificial. Tá? Então, todas as áreas serão influenciadas, como está sendo a advocacia. A nossa preocupação maior é justamente identificar e não esquecer do que é a prática advocatícia. Né? Então, essa prática advocatícia ela vai muito mais além do que efetivamente meramente uma análise interpretativa literal. Não é só uma petição, né? Não é só Existe uma petição. algo a mais, né? A gente assim, um advogado ele trabalha com a resolução do conflito. E essa resolução do conflito, mais ou menos, ela só consegue ser realizada conhecendo as pessoas, como são aquelas pessoas, né? Para onde que você consegue caminhar estrategicamente para a solução. E eu acredito que é a advocacia mais moderna, né? Em que você antevê o conflito para tentar, né, conseguir fazer com que ele não surja, né? Cada vez mais exige do advogado, não o advogado beligerante, mas aquele advogado que atua antes, né? Perfeito. Né? Sempre tentando analisar até a possibilidade de um conflito. Até a possibilidade de um conflito. Agindo proativamente para evitá-lo. Trabalhando com conjecturas. A sociedade brasileira, por diversos fatores, né, vive aí o que a gente chama de judicialização da vida. Que é, na realidade, a substituição da solução de conflitos pela atividade jurisdicional, né? Pela atividade do poder judiciário ali. Então, as pessoas, em geral, a gente percebe que estão sem capacidade mesmo, né? Sem capacidade, às vezes emocional, pessoal, de solucionar aqueles conflitos que aparecem à sua frente e que são comuns e são relativos à vivência em sociedade. Eu penso que um aspecto aí que talvez seja relevante para a inteligência, por exemplo, aqui trabalhando com conjecturas que podem acontecer. Ao se propor uma ação judicial ou se desejar propor uma ação judicial, o próprio tribunal, dentro de uma análise preditiva, já especificar para aquela pessoa que a chance de êxito, por exemplo, é de 1%. Então, ela tem 99% de chance de não obter aquele êxito naquela ação. Claro que isso não impossibilita que ela leve adiante, identificando que o caso é diferente, né, dentro de uma análise ali crítica da questão. Mas isso já traria, de certa forma, e eu acho que evitaria aquelas lides temerárias, onde, por exemplo, se um advogado entrega para um cliente justamente uma pontuação do tribunal falando que a chance de êxito é somente de 1%, esse advogado não vai ter como falar para esse cliente, né, que a chance dele é grande, é provável. Então, você evita algumas questões aí, né, que são, às vezes, podem acontecer no mercado, né, e a gente consegue, com a inteligência, de repente, travar isso daí. Algo positivo também. Doutor Daniel, queria agradecer demais. Se deixar, a gente fica conversando aqui horas e horas, né? É um tema muito bom, né? A sua fala dá até tranquilidade, muita gente até comentando comigo, de outras áreas até falou, o que você vai fazer depois que a inteligência artificial acabar com sua profissão? Eu falo, nossa, vai ser assim. Eu falei, se ela vai acabar com minha profissão, eu não vou fazer nada. Mas não é isso, não é a realidade, né? Queria agradecer demais esse bate-papo, né? E se você tiver algumas últimas considerações. Primeiro, prazer enorme. Sempre que for convidado, tenho toda a intenção de estar aqui com vocês hoje, estar aqui com vocês conversando sobre qualquer assunto. O tema é relevante. Se fosse para dar um recado aí para todos os estudantes, os alunos, os egressos que estão iniciando essa caminhada, e não só para quem está iniciando, para todo e qualquer profissional do direito,
Primeiro é que não gere qualquer tipo de bloqueio em relação a ferramentas. A inteligência artificial, mais uma vez, é ferramenta. Então, e ela vai ser uma ferramenta que estará presente realmente na vida do advogado. A partir desse ponto, é a mesma coisa se a gente vai falar, o advogado hoje fala assim, não, olha, é o seguinte, eu não vou mexer com o PJE. Você vai ter um problema. Né? Ah, não, eu não vou mexer com o Word, eu não sei mexer, não vou mexer com o Word. Você vai ter um problema. Então, perceba que se você não entender a inteligência artificial, isso vai ser um problema. Você vai ter ali situações que você vai realmente dificultar e você vai perder a capacidade de concorrência. Tá? Então, você perde essa capacidade de concorrência no mercado. Então, esse é um ponto. Agora, é claro, não delegue decisões para a inteligência artificial. A decisão sempre será prerrogativa do advogado, até porque ele que será o responsável por toda essa atuação desta ferramenta. Dessa ferramenta. Né? Então, claro, verificar todo o conteúdo gerado pela inteligência artificial, também extremamente relevante. Por fim, o não menos importante, lembre-se que a gente tem que cumprir com o sigilo profissional. Então, lembra, a gente comentou da necessidade do banco de dados. Existem algumas inteligências que, ao postar ali o pedido, se você apresenta informações e dados identificáveis dos clientes, tá, isso pode ferir tanto, né, a ética na advocacia como a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são elementos aí importantíssimos para serem identificados na hora de realizar e utilizar a ferramenta. Mas é uma ótima ferramenta. Tá? Então, esse é o recado final para todos aí. Mais uma vez, prazer. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.